Até agora, nós temos discutido modelos que preveem alguma dinâmica para um sistema complexo que se restringe à variação temporal. Contudo, também variações espaciais são possíveis. E quando nós temos um sistema complexo em geral, um sistema aberto fora do equilíbrio, normalmente você tem uma conexão entre padrões temporais que são gerados por uma dinâmica que advém de relações matemáticas ou leis da natureza, mas você também tem padrões espaciais. Então, da mesma forma que você tem a emergência de padrões temporais aparecendo devido à dinâmica complexa, também há a possibilidade da emergência de padrões espaciais. Então, vamos ver como que isso acontece e como que isso é tratado. Bom, a base, digamos assim, teórica para você entender esses padrões espaciais é a teoria de transporte. O que significa a teoria de transporte? Significa, digamos assim, as leis que descrevem o processo da transferência de uma certa quantidade de matéria de uma posição no espaço para outra posição no espaço, né? Então, por exemplo, quando temos o vento transporta temperatura, transporta calor, transporta gases, né, concentrações de gases de um ponto do espaço para outro ponto do espaço. Então, aí você tem o transporte de matéria. O transporte pode ser de matéria, pode ser de energia, ou pode ser de quantidade de movimento, né, ou mesmo informação. Bom, aqui nós vamos falar de um tipo específico, que é o transporte de matéria, né? Então, como que a matéria é transportada de um ponto a outro do espaço. Existe basicamente três tipos diferentes de transporte, ou digamos, três regimes diferentes de transportes, pelo qual a matéria é transportada de maneiras diferentes. Então, o mais básico de todos é o processo de difusão molecular. O que significa difusão molecular? Bom, todas as moléculas que compõem um meio ambiente, elas têm uma certa quantidade de energia, né? Então, nós não estamos no 0 grau absoluto, então tudo tem uma certa quantidade de energia, em particular as moléculas, né? Então, se for um gás, por exemplo, essas moléculas vão ter energia cinética. Então, praticamente toda a energia que elas têm, se for um gás monatômico, é devido à sua velocidade através do espaço. Mas, como existem muitas moléculas no ar, essas moléculas vão estar constantemente chocando-se entre si e desviando, né? Então, vem uma molécula, se choca com outra molécula, e em função desse choque, dessa interação, elas mudam de direção de propagação. E, em geral, essa mudança de direção é aleatória. Então, você tem, durante um certo tempo, uma certa distância, que nós chamamos de livre caminho médio, as moléculas se propagam em linha reta, com uma certa velocidade, mas constantemente estão interagindo com outras moléculas e mudando de direção aleatoriamente. Então, o resultado de todo esse processo é o que nós chamamos de difusão molecular, que é o processo, por exemplo, que acontece quando você tem um gás que tem um certo odor dentro de um recipiente, você abre o recipiente, dali a pouco, mesmo que o gás seja invisível, você está sentindo o odor, mesmo que você está a uma certa distância do recipiente, né? Então, o odor, ele é constituído por gases, né? Então, esses gases, eles se propagam através do ar por meio desse processo de difusão molecular, mesmo se não houver nenhum tipo de convecção, né? Ou seja, o mesmo meio estando parado, essas moléculas vão se difundir por difusão. Isso acontece também em líquidos, né? Então, dentro de uma célula, você tem o transporte ou o movimento de moléculas, né?
diversos tipos através do meio celular, né, digamos através do citoplasma, por meio de difusão molecular, né? Para líquidos, por exemplo, esses quase sempre é o principal processo, a menos que o próprio líquido se movimente, o que não acontece numa célula, no interior de uma célula. Contudo, se o meio se movimenta, aí o principal tipo de transporte que você vai ter é por convecção. Convecção acontece quando o meio se movimenta e carrega com ele as moléculas que você está estudando. Então, por exemplo, as hemácias dentro do sangue, o sangue se move, então carrega consigo as hemácias. Então, é um transporte por convecção. Quando você tem ventos, né, na atmosfera, então esse vento ele transporta gases também e é um outro exemplo de transporte por convecção. Agora, quando a convecção ela é muito intensa e não precisa ser muito em relação ao que nós sentimos, né? Então o que acontece é o surgimento de diversos vórtices, de diversos tamanhos e frequências, e então isso leva a um outro tipo de transporte, que é a difusão turbulenta. A difusão turbulenta acontece, que é, digamos assim, o regime predominante no ar, aqui onde estamos, né, na troposfera, que faz com que os gases se movimentem aqui na baixa atmosfera, né? Então, o que constitui esse tipo de transporte? Você tem, vamos dizer assim, movimento do ar, mas esse movimento ele não é numa direção preferencial, como no caso da convecção. Então, o ar, digamos assim, que se movimenta em todas as direções, porque o movimento do ar é caracterizado por vórtices. Então, são diversos turbilhões de diversos tamanhos, né? Você tem um espectro de tamanhos de vórtices diferentes, né? Os pequenos mais rápidos e os grandes mais lentos, mas desde microvórtices de tamanho da ordem de microns até grandes vórtices, digamos assim, de milhares de quilômetros de diâmetro, né, que é o caso dos grandes vórtices que comandam o regime de ventos na atmosfera. E aí você tem todo um espectro de frequências, né, que é inverso do período de rotação desses vórtices que fazem com que um gás que é liberto aqui na atmosfera, ele também, digamos assim, se difunda em todas as direções, não havendo direção preferencial, porque ele constantemente está mudando de direção devido à grande quantidade de vórtices presentes, né? Então, o movimento de difusão turbulenta ele é muito parecido com difusão molecular. Então, na difusão você tem tanto turbulenta quanto molecular, você não tem uma direção preferencial de movimento. Então, um gás que é solto a partir de um recipiente, ele vai se propagar, né, moléculas em todas as direções. Então, vai aos poucos ocupando um espaço cada vez maior, sem ter uma direção privilegiada, enquanto que a convecção você tem uma direção privilegiada, né? Então, é uma situação em que você consegue distinguir o fluxo do meio em diferentes direções. Tem valores diferentes esse fluxo, né? Bom, para cada tipo de transporte, você tem uma expressão para o fluxo de moléculas. O que é o fluxo? É a quantidade de moléculas que atravessam uma unidade de área, né, que é transversal à direção desse movimento, por unidade de tempo, né? Então, seria o número de moléculas por metro quadrado por segundo, por exemplo, né? E você tem também uma taxa de variação temporal do número de moléculas presente num dado volume, né, num volume unitário. Então, isso aqui a gente chama de DNDT, que é o mesmo, digamos assim, a mesma taxa de variação que nós consideramos nos modelos que, vamos dizer assim, descrevem a variação temporal de variáveis, né? Então, para cada um dessas duas quantidades físicas, você tem uma expressão diferente de acordo com o regime de transporte que você tem. Então, para a difusão molecular, você tem que o fluxo
né, de moléculas é igual a menos uma constante, que é chamada de coeficiente de difusão, um D maiúsculo, vezes o gradiente da quantidade ou da concentração de moléculas, né? Então, esse Nzinho aqui é o número de moléculas por unidade de volume. Pode ser também o número de mols por unidade de volume, depende de em que unidades que você quer trabalhar, né? E a variação temporal do número de moléculas é dado pela mesma constante D, que multiplica o Laplaciano do N. Então, vamos ver o que é esse Laplaciano, o que é esse gradiente, como que pode-se avaliar isso. O gradiente seria, digamos assim, a taxa de variação espacial, não temporal, espacial, do número de moléculas, né? Então, você tem uma variação de moléculas ao longo da direção x, ao longo da direção y e ao longo da direção z. Então, essa variação seria, digamos assim, a variação espacial, né? O gradiente seria a variação espacial da quantidade de moléculas. Aqui nós colocamos de uma maneira simplificada, que não é muito exata, mas que permite apenas uma avaliação qualitativa do que é o gradiente, né? Se a gente fosse seguir mais rigorosamente o significado do gradiente, aqui eu teria que colocar o versor I, aqui o versor J, aqui o versor Z, porque o gradiente de N é um vetor, ele aponta para uma dada direção, né? Existe sempre uma direção em que a variação espacial da quantidade de moléculas é maior, e é para essa direção que o gradiente aponta. Mas aqui o importante é entendermos que o gradiente ele vai representar a variação espacial da quantidade de moléculas no espaço tridimensional, né? Então, no nosso espaço, um espaço que nós estamos imersos, ele designa o quanto que varia espacialmente a quantidade de moléculas. E o Laplaciano seria uma variação de segunda ordem. Então, você tem derivadas de ordem 2 no lugar da derivada de ordem 1, né? Eu posso escrever tanto derivada de segunda em relação a x de n, mais derivada de segunda em relação a y de n, mais derivada de segunda em relação a z de n, ou então eu posso colocar tudo isso aqui entre parênteses, que digamos assim, uma nomenclatura que você pode não estar acostumado, que se aplica sobre o n, né? Então, o n tem todas essas variações espaciais aqui, né? Então, quando você faz derivadas de ordem 2, você avalia o quanto que um gás ou mesmo substâncias imersas no líquido se espalham, né? Então, o quanto que elas estão espalhadas, vamos dizer assim, ou como que é a variação espacial delas em todas as direções, né? E aqui tem mais o sentido de fluxo, né? Está indo para uma direção, preferencialmente, né? Então, o gradiente ele serve para medir o fluxo no processo de difusão, e o Laplaciano para medir a própria difusão, que faz com que o número de moléculas num dado ponto no espaço varia ao longo do tempo, né? E na difusão molecular e na difusão turbulenta, os dois são processos de difusão, porque não tem uma direção de propagação preferencial, então as equações são semelhantes, né? Então aqui eu tenho menos D gradiente de N, aqui eu vou ter menos K gradiente de N. Então, em vez de eu ter um coeficiente de difusão aqui, eu tenho um coeficiente de difusão turbulenta, tá? Então, esse K é chamado de coeficiente de difusão turbulenta. Então, são semelhantes as expressões de fluxo e são semelhantes também as expressões de variação temporal da quantidade de moléculas. Então, aqui eu tenho D Laplaciano de N e aqui eu tenho K Laplaciano de N, né? Então, é muito semelhante. A convecção é que ela se distingue das demais, né? Ela tem uma direção preferencial. Então, se o processo de transporte é um processo de convecção, o fluxo ele vai se dar na direção do meio se propagando. Então, esse U aqui significa a velocidade de propagação do meio, e o fato de ter uma flechinha aqui indica qual é a direção e sentido dessa propagação do meio, né?
Então, U tem dimensão de velocidade. Então, seria, no caso de ventos, né? U seria a velocidade do vento, né? Então, aqui, como é um vetor, ele estaria expressando tanto a intensidade da velocidade do vento, como também a direção e o sentido da velocidade do vento. Isso está dizendo que o fluxo, no caso de convecção, é o número de moléculas vezes a velocidade de convecção, né? Portanto, as moléculas elas vão se mover junto com o meio, né? O meio vai carregar essas moléculas para frente, né? Para onde eles estiver indo, e o fluxo, o número de moléculas por área, por tempo, é igual o número de moléculas vezes a velocidade de propagação do meio. E já a variação temporal, ela vai ser menos U vezes o gradiente de M, né? Então, reparem que o que acontece em termos de convecção é uma derivada menos, né, de ordem menor em relação à difusão. Então, aqui eu tenho um gradiente, aqui não tenho nada. Aqui eu tenho um laplaciano, aqui eu tenho um gradiente, né? É sempre uma ordem a menos a convecção. E é muito importante também considerar esses sinais. Esses sinais são bastante importantes, né? Bom, isso mais ou menos é o que caracteriza a teoria de transporte, né? Bom, então dependendo da situação em que nós estivermos, nós vamos cair numa categoria diferente de transporte. No caso de a medida de fluxos de energia e matéria em torres micrometeorológicas, né, ou em sítios para pesquisa micrometeorológicas, o tipo de transporte predominante é a difusão turbulenta, então é o processo de difusão. Se eu estiver estudando, por exemplo, processos celulares ou intracelulares, eu vou ter também ali difusão, porque eu vou ter substâncias que estão se movendo em meio líquido, né? Então a célula é praticamente um meio líquido, mas no caso é a difusão molecular. Contudo, o tratamento é igual, né? Eu vou usar as mesmas expressões para ambos, né? Aqui na região, digamos assim, do centro-oeste da Amazônia, os ventos são pouco intensos, então normalmente a convecção ela é desprezada na descrição dos processos micrometeorológicos, né? Lógico que em determinados momentos ela pode ser importante. Então, quando você está sentindo o vento no rosto, ali você teoricamente teria que levar em conta também a participação parcial da convecção, né? Mas normalmente se trabalha só com difusão turbulenta. Bom, o que isso tem a ver com a emergência de padrões espaciais? Bom, tem a ver com a maneira que nós vamos descrever esses padrões espaciais. Bom, quando você tem um processo de, digamos, reação química, então vamos pegar, por exemplo, o modelo de Brusselator que nós vimos anteriormente. Então ele é caracterizado por essas duas equações diferenciais, né, que tratam da variação temporal das duas variáveis em questão. Se eu aqui eu teria, digamos assim, o aparecimento de padrões temporais como aqueles que caracterizam o atrator, digamos, o atrator cíclico, né? Dependendo do valor dos parâmetros de controle, de A e B, você tem um atrator cíclico. Então, aquilo tem uma determinada forma que vai fazer com que o X, a série temporal do X tem uma característica específica e a série temporal do Y tem também outra característica específica. Então, isso é um padrão, né? Então, o resultado da dinâmica faz com que as XY se comportem de maneira padrão. Nós podemos, vamos dizer assim, verificar ou antever a formação de padrões espaciais acrescentando a essas equações o termo de difusão correspondente. Então, se nós acrescentarmos aqui um termo de difusão nas duas equações, nós também vamos estar descrevendo a possibilidade de haver diferenças espaciais na concentração de X e na concentração de Y. Então, a possibilidade do aparecimento de padrões espaciais. Então, a descrição teórica desse processo é apenas, né, apenas entre aspas, na verdade você está introduzindo aqui alguma coisa que tem
três dimensões, né? São três variáveis a se considerar, x, y e z. E aqui também precisa tomar cuidado para não confundir esse x aqui, que se refere à concentração da substância x, com a coordenada x do espaço, que vamos chamar de xzinho, né? Então aqui o x, esse xzinho aqui é a coordenada x do espaço, e esse xão é a concentração da substância x, né? Bom, mas é assim que nós descrevemos a formação de padrões espaciais. Se eu tiver algum outro tipo de reação descrita por outras equações, como por exemplo a reação BZ, também a descrição da formação de padrões espaciais vai ser por meio do acréscimo de um termo de difusão em cada uma das equações das variáveis correspondentes. Bom, no caso da reação BZ, quando você faz esse tipo de acréscimo da teoria de transporte, do termo de difusão, você, digamos assim, teoricamente, antevê que, associado aos padrões temporais, que, por exemplo, são caracterizados por essa figura aqui, se nós lembrarmos do vídeo da reação BZ que nós vimos anteriormente, nós vamos lembrar que a reação, a substância ali, a mistura da substância que você tem dentro do recipiente, ela muda de cor periodicamente. Então, isso está associado à mudança de concentração periódica dos seus constituintes, né? Então, as reações vão formando hora mais, hora menos, cada componente, né, da reação. Então, você tem um padrão de variação espacial. Então, o log dos íons de bromo muda assim ao longo do tempo, durante um certo tempo, né, até a reação parar. E o log da razão dos íons de sério muda dessa maneira aqui, né? Então, você tem padrões para mudança de concentração nas substâncias. Quando a reação BZ, aliás, as substâncias são colocadas ali dentro de forma homogênea, então você, por exemplo, mistura as substâncias e mexe, né, é líquido, né? Então se você mexer aquilo ali, coloca uma espátula e agita, né, mexe, mistura bem as substâncias, você não tem a formação de padrões espaciais. No entanto, se você misturar, jogar os líquidos correspondentes aos reagentes dentro do recipiente e não mexer, então aí você não tem uma mistura homogênea, então você vai possibilitar o surgimento de padrões espaciais. Então, os padrões espaciais que emergem na reação BZ, eles têm essa cara aqui, vamos dizer assim, né? Então, aqui nós temos duas fotos, né, tiradas em instantes específicos dentro de uma reação BZ. Então, você vê que se formam padrões curvos, e esses padrões curvos correspondem a esses padrões espaciais que você tem aqui, né? Bom, esses padrões também são dinâmicos, da mesma forma que as concentrações em um determinado ponto mudam ao longo do tempo desta forma, a aparência ali, a cor, a coloração da reação em algum ponto do espaço também muda ao longo do tempo. Então isso te dá padrões espaciais que variam no tempo e que tem uma certa dinâmica. Então, vou tentar mostrar para vocês agora como que seria a dinâmica das reações BZ do ponto de vista espacial. Então, aqui nós temos uma filmagem, né, de uma reação BZ e nela é possível visualizar como que esses padrões espaciais eles vão se alterando com o tempo, né? Então, a maneira também com que aparecem esses padrões vai depender de onde você joga as substâncias e também, digamos assim, se você tiver uma mistura homogênea, mas causar uma perturbação nelas,
Então, você, a partir dessa perturbação, se for uma perturbação local, né, uma perturbação feita num ponto específico, você vai ter padrões espaciais emergindo a partir desse ponto. Mas são padrões que têm esse jeito, digamos assim, né, de, digamos, círculos, né, e formam, digamos assim, figuras que às vezes nos lembram de algumas formas específicas. Então, por exemplo, se nós retomarmos aqui a nossa apresentação e voltarmos na página inicial, então aqui é uma foto de uma parte do padrão espacial surgido na reação BZ, né? E aqui a forma de um feto. Então vejam, isso pode ser mera coincidência, nós não sabemos, mas veja como parece que é um padrão semelhante, né? Então você tem uma parte que forma a cabeça e outra no corpo e um perfil geral aqui no entorno, né? Que sugeriria, digamos assim, que o processo de diferenciação celular que leva ao aparecimento de um feto poderia ter alguma coisa a ver com uma reação tipo reação BZ, né? Então é um padrão consistente, ele aparece sempre dessa forma no... Tem outros padrões, sempre é bastante complexo, mas esse padrão ele aparece comumente nas reações BZ, né? Então, em função dessa semelhança, existem vários grupos que atualmente no mundo, particularmente nos institutos de complexidade, estudam a diferenciação celular, né? Particularmente, né, o grande número deles na formação do feto humano a partir de reações do tipo que colocamos aqui, né, que são equações de reação de fusão, né? Então, a partir de equações de reação de fusão, tentar descrever o processo de formação do feto humano, formação de padrões de diversos tipos. Bom, o estudo das características das equações de reação e de fusão e a emergência de padrões espaciais a partir delas, teve um pioneiro na década de 50 que foi o Alan Turing. Foi o Alan Turing o primeiro a perceber que equações desse tipo poderiam levar ao surgimento de padrões espaciais, né? O Alan Turing é bastante famoso porque ele é um professor de matemática da Inglaterra. Ele ficou famoso pelo fato dele ter decifrado códigos nazistas, né, de comunicações nazistas dos submarinos alemães que atacavam a Inglaterra. Então, ao ele decifrar esses códigos, ele, digamos assim, conseguiu ou permitiu à Inglaterra se prevenir dos ataques dos submarinos, né? Então, ele era digamos assim, um professor de matemática, mas ligado aos estudos pioneiros sobre computação, né? Existe um filme que foi feito sobre o Alan Turing, esqueci o nome agora, né? E que é muito interessante ser visto para ter uma ideia da vida, né? O filme ele não vai falar sobre o que vamos discutir aqui, mas sim sobre a vida do Alan Turing. É um evento assim bastante famoso, né? Na sua vida foi o fato de que ele, sendo homossexual, ele não era aceito na sociedade britânica da época, que era muito puritana, e ele foi denunciado por homossexualismo e não foi bem por homossexualismo, mas efetivamente foi. Então ele teve que optar ou pela prisão ou por tomar remédios que pretensamente o livrariam disso, né? E ele optou por remédio e tomou uma dose, vamos dizer assim, mortal, e com isso veio a falecer ainda bastante jovem. Mas o Alan Turing, ele, digamos assim, é o pai dessa linha de pesquisa
E aqui nós estamos mostrando o seu artigo pioneiro nesse sentido, né, que chama As Bases Químicas da Morfogênese. Então, digamos que ele inaugura um termo bastante usado hoje em dia na teoria da complexidade, que é a morfogênese, né? Ou seja, a emergência da forma a partir de reações de difusão. Né? Então, ele foi publicado no Philosophical Transactions of Royal Society of London, série B, né? Em 1952. Tá? Então, esse foi um artigo pioneiro, e nesse artigo o Turing mostrou que reações desse tipo, você levando em conta a difusão junto com as equações de reação química, que nós vimos como montá-las, levam ao aparecimento de padrões espaciais. Né? Então, por exemplo, ele mostrou que padrões que são comuns, né, em animais, na pele de animais, como por exemplo na girafa, na vaca holandesa e no pintado, emergem de reações desse tipo. Né? Então, isso caracteriza a morfogênese, e nós vamos ver, vamos dizer assim, algumas consequências disso para sistemas complexos, particularmente no caso da mitose, né, que vamos ver a seguir, e no caso da própria diferenciação celular.